Pensou pequeno, hein? Mas ele tá abatido, hein? Aí ele chutou o balde no fim aí, porque o torcedor de São Paulo que está carregando tanto o time nas costas, que está incentivando tanto, que está lotando tanto o estádio, ouvir isso do próprio treinador, na minha opinião, dá uma murchada. Quer dizer, então, na opinião do Zubeldia, para tentar dar uma desculpa pela eliminação da Copa do Brasil, ele fala que, olha, quando eu cheguei, se falasse que chegaríamos até as quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores e no G6 do Brasileiro, seria uma boa notícia. Boa notícia uma ova, o São Paulo já é atual campeão da Copa do Brasil. Tem chance de ir adiante na Libertadores. E no Brasileiro, tem nada definido ainda. Matematicamente, faltando 13 jogos, dá para fazer tudo. Mas esse discurso aí de conformismo por causa de uma eliminação, eu acho que dá uma murchada, para não falar outra palavra aqui, no coração do torcedor do São Paulo. Pelo menos é o que eu senti ouvindo essa declaração no final, Silvio. Concordo contigo, e para mim faltou futebol para os dois times nos dois jogos. E quem errou menos, classificou. E quem errou mais foi o São Paulo no primeiro jogo, que tomou aquele gol no finalzinho que não era para ter tomado daquele jeito, poderia até ter aberto o placar com o Lucas. E aí no jogo de ontem, assim, sem a bola, pensando pelo ponto de vista do São Paulo, tá? Sem a bola, para mim o São Paulo foi bem, depois de 10, 15 minutos ali de muitos ataques, ali o Hulk inspirado, tal, o São Paulo conseguiu se achar e controlou o jogo. O Atlético ficou irritado, a torcida ficou irritada, só que faltou ao São Paulo um detalhe: jogar futebol. Quer dizer, marcou bem, subiu as linhas, como se fala hoje, interrompeu o Atlético Mineiro de qualquer tipo de contra-ataque. Mas na hora do vamos ver, de trabalhar, faltou inspiração, criatividade, meio campo. Os três principais jogadores do ataque não estavam bem, o Lucas, o Caleri e o Luciano. E o São Paulo foi eliminado por conta disso. Vamos falar dos lances polêmicos agora ou depois, diretor? Agora. Então vamos lá. Eu já vou rapidinho falar para vocês. Para mim, não era para ter expulsado no começo do jogo lá como é que chama? Júnior Alonso. A gente não tem o lance. A gente não tem o lance, mas o Júnior Alonso, né? Que matou a jogada no contra-ataque do Wellington Rato. Por quê? Para mim, além de estar muito longe do gol, já estava chegando a cobertura do Fux, se eu não me engano. Então, para mim, ali a jogada ia ficar embolada do mesmo jeito. Eu não expulsaria. E pênalti no Caleri no final da partida não dá para pedir, né? Ah, mas cortou o Caleri. É acidente de trabalho. Você pode quebrar a perna jogando futebol e não ser falta. Para mim, lance totalmente casual. Não dá para reclamar da arbitragem. Eu queria brigar com o Silvestre, criar pelo menos uma certa animosidade aqui, contrariar alguma coisa, mas ele tá falando... Eu posso fazer um tipo aqui, defender as cores do meu tricolor. Também não é o caso. Roubaram o São Paulo. Também não é o caso, mas eu concordo em 100%, 101% em relação ao que ele disse, né? O Júnior Alonso não era para ter sido expulso, porque além de estar muito longe do gol, já tinha o Fux na cobertura, estava mais perto da bola do que o próprio jogador de São Paulo. Que vinha ainda cambaleando. Já vinha cambaleando, não ia estar inteiro na velocidade. Então, assim, típico lance de cartão amarelo. E do Caleri, pelo amor de Deus, eu gosto do Caleri, sou fã do Caleri, acho um dos melhores homens de frente do futebol brasileiro, atuando no futebol brasileiro, mas chorar do jeito que ele chorou ali no final do jogo, é não saber perder. Mas vou defender o choro, não o choro do Caleri, mas depois do jogo, além do choro, ele falou muito bem, o São Paulo tá jogando nada, faz 3 jogos. Bom, a gente vai trazer isso agora. A atuação do São Paulo ontem deixou o atacante Caleri incomodado. Quem traz essa declaração do argentino pra gente é o Felipe Leite. Boa noite, Fê. Chega mais pra conversa. Fala, Mi. Boa noite pra você, pro Alex Miller, Alexandre Silvestre. Eu gosto de programa assim, sincronizado, porque os meninos já deram um spoiler do que a gente vai tratar aqui. A gente traz a declaração do Jonathan Caleri, atacante do São Paulo, depois da eliminação tricolor na Copa do Brasil, lá na Arena MRV. E aí eu quero também pedir para os meninos se atentarem nessa declaração do Caleri o seguinte: ele não só reclama da arbitragem, como muito bem disseram o Alex Miller e o Alexandre Silvestre, como também pontua que o São Paulo não está jogando nada e que a eliminação lá em Belo Horizonte traz um peso ainda maior para o confronto contra o Botafogo pela Libertadores. Então vamos dar uma olhadinha no que disse o atacante argentino Jonathan Caleri. A gente não está tendo a melhor performance, tudo bem. É uma coisa nossa internamente que temos que melhorar muito. Faz 3 jogos que a gente não faz gol, que não estamos criando nada, que não estamos jogando nada. Mas além disso tem coisas que vão além dos jogadores, que são as arbitragens, que tem que começar a mudar. De algum jeito tem que começar a mudar. Não sei como, mas o futebol brasileiro precisa melhorar nesse sentido. Uma coisa é São Paulo jogando, que obviamente a gente está devendo. Mas outra coisa é que nos pequenos lances a gente não está levando vantagem. Sem dúvida aumenta
Hoje o jogo de Botafogo passa a ser fundamental para nós, essencial. Se a gente passa, vai ser um bom ano para São Paulo. Se não passa, a temporada termina, praticamente. Então, a gente precisa fazer um jogo perfeito para passar deles. Esse incômodo do Caleri, Miller, Silvestre, todo mundo que está acompanhando a gente do outro lado da telinha, não é só com a atuação da arbitragem nessa partida contra o Atlético Mineiro. Nessa mesma declaração, o Caleri lembrou daquela polêmica que vocês já debateram bastante, do Thiago Silva colocando a mão na bola no jogo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E é isso que o Caleri se refere, essas pequenas decisões que estão sempre contrariando São Paulo. E aí eu jogo para vocês aí no estúdio, para quem está em casa refletir. São Paulo realmente vem sendo prejudicado? Já vi que o Alex e que o Alexandre Silvestre acham que não. Quero saber de você, Mi. O Feletti foi bem aí mostrando a declaração do Caleri. Fazendo o meio-campo aí pra gente. E o Caleri, ele tem razão quando ele fala que o São Paulo não tá jogando nada, por isso até que eu acho que o Cruzeiro é favorito no fim de semana contra o São Paulo no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Vai tá baqueado, né? Até porque tem o jogo do Botafogo no meio de semana, já tem que focar esse jogo, o São Paulo vai perder pro Cruzeiro, certeza. Agora sim, não tá jogando nada, mas o Caleri tem uma certa razão em relação à arbitragem, mas não que a arbitragem esteja prejudicando o São Paulo. Eu sinto que a arbitragem está prejudicando o futebol brasileiro como um todo. Todo mundo tem motivo para reclamar da arbitragem, não tem um time que está sendo só favorecido ou só prejudicado. Talvez uns ou outros podem se queixar um pouco mais por lances mais graves, como foi do Fluminense contra o São Paulo, que chegou ao ponto de ser um erro de direito, né? E era para ter sido anulado aquele jogo, aquele gol, e agora o jogo até pode ser anulado, dependendo do que o STJD for interpretar. Mas não dá para só transferir a responsabilidade para a arbitragem. Que a arbitragem está mal, uma das piores fases da história, e isso é ponto pacífico. Agora, não dá para ficar falando da arbitragem como uma muleta para explicar o baixo rendimento do time do São Paulo de um tempo para cá. Não sei nem se são só 3 jogos. Eu acho que o São Paulo já deu uma caída de produção faz um pouquinho mais de tempo. De qualquer forma, o Zubeldia tem que dar um jeito aí de resolver, porque senão o São Paulo acaba ficando nesse meio termo, na coisa morna, deixando o Zubeldia feliz, porque se chegar só até as quartas de final tá bom, e só até o G6 também tá bom. O São Paulo não tá jogando nada, eu acho que a gente deve recortar o seguinte sentido do que é não jogar nada no caso do São Paulo. Eu acho que o São Paulo tá criando pouco. Eu acho que o São Paulo é competitivo, não tá faltando raça. O elenco é bom? O elenco é razoável. Melhorou em relação ao passado. O São Paulo é o 5º, 6º time aí, né? Então o Atlético tá na frente, na minha visão. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, talvez até Internacional, Cruzeiro, quiçá Fortaleza. Mas o São Paulo tá ali 6º, 5º, por ali, tá? Agora, tá faltando criatividade ao meio campo, principalmente, inspiração. E os jogadores do ataque não vivem uma boa fase. Quanto à pergunta do Felipe Leite, o São Paulo está sendo prejudicado? Está, assim como estão sendo prejudicados vários outros times e, ao mesmo tempo, dependendo do jogo, beneficiados, porque a arbitragem brasileira é um lixo, é o pior momento da história da arbitragem brasileira, na minha opinião. Faltaram 2 elogios, se vocês me permitem, em relação a jogadores. O Rafael foi muito bem ontem e esse Alan Franco, um animal, um monstro, melhor jogador em campo, aniquilou o Hulk, mordeu o Hulk, brigou com o Hulk, ganhou quase todas as divididas. Parabéns a esses 2 jogadores do São Paulo. Muito bom.